nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. A partir do nosso objeto de pesquisa, narrativas de professores no mestrado em ensino tecnológico, fomos instigados a sustentar o argumento de que as narrativas ajudam no entendimento da complexidade da profissão de professor, revelando assim a estreita ligação entre a maneira de ser e de ensinar, além de estimular outros professores a refletir sobre seus próprios percursos. Acreditando nisso, a seguir mostramos alguns episódios considerados relevantes no processo de formação da pesquisadora. No decorrer do processo dessa produção escrita, fui compreendendo a importância desses momentos como exercícios introspectivos, de voltar para mim mesma e problematizar minha formação. Mas, ao mesmo tempo, vivenciei exercícios extrospectivos, porque na busca por me compreender, precisei compreender também o que está fora, o social. Desta forma, iniciarei a escrita da minha narrativa, resgatando as minhas memórias no meu percurso formativo no magistério. Nos anos de 1993 a 1995, iniciei meus estudos de magistério no Instituto de Educação do Amazonas. Recordar o ingresso no magistério nestes anos trouxe-me à lembrança meus primeiros contatos com a docência ainda na infância. A vida ela é cheia de percalços, a vida é cheia de idas e vindas, de avaliações, de becos sem saída, escolhas que são mal feitas e depois ressignificadas, reconfiguradas, e não uma totalidade fechada, linear, que você tem toda a clareza desde o início. Não é dessa forma. Vão aparecer nesses trabalhos expressões que naturalizam a própria trajetória do sujeito, que tendem a naturalizar. Por exemplo, a gente vê, olha, desde a infância, já na infância, eu tinha um interesse por tal coisa, né? Desde a infância eu já queria ser professora, já brincava de ensinar com 8, 9, 10 anos e por isso eu me tornei professora na vida adulta, né? Tem que ter um cuidado com essa afirmação, né, direta. Ele diz, outra expressão, desde a mais tenra idade. Sempre gostei disso, né? Sempre gostei disso. Isso já determinou. Então, esse tipo essas expressões, elas acabam estabelecendo uma visão unilinear da vida segundo uma ordem cronológica, né? Como se a vida fosse algo, uma totalidade fechada, onde você já na adolescência, já na infância, soubesse no que iria dar lá na vida adulta, né? Outro aspecto sobre o qual comecei a refletir foi a visão do magistério visto como um dom. Durante esse período de minha formação no magistério, recordo algumas disciplinas, a disciplina de psicologia, a disciplina de metodologia da história, que apresentava a concepção de história relacionada a fatos cívicos, aos heróis nacionais, às datas históricas, a disciplina de didática, que consistia em
ensinar comportamentos e atitudes desejáveis que um professor deveria possuir, os modos de ser e de agir adequados numa sala de aula. Mas, durante os 3 anos de estudo, meu desejo maior era o de começar a estagiar e ver de perto a realidade das escolas. Porém, sentia-me frustrada, pois o estágio era organizado por etapas: estágio 1, de observação, estágio 2, de participação e estágio 3, de regência de classe. Essas subdivisões faziam com que nós percebêssemos o estágio de forma fragmentada, e as vivências só eram realizadas apenas no último ano e ainda assim de maneira muito superficial. De 1995 a 1998, iniciei, em paralelo com o último ano no magistério, o curso técnico em eletrônica na Fundação Bradesco. Nesta instituição de ensino, percebi que havia uma grande preocupação da escola e dos professores em oferecer uma educação que contemplasse além das questões técnicas. Havia muitas discussões sobre valores éticos e cidadãos e desenvolvimento de nossa capacidade crítica. Sentia-me muito à vontade com os colegas e os professores e com a proposta da escola. Os 4 anos que lá passei foram significativos na minha vida pessoal. Foi um lugar onde fiz amizades que duram até hoje. Foi também no curso técnico de eletrônica que conheci professores que se tornaram referência para o tipo de profissional que eu desejava me tornar. Recordo-me da maioria dos professores, mas alguns de modo especial. Professor Amarildo, que hoje é meu professor e orientador no mestrado, e meu professor Francisco de História, que possuía uma postura muito crítica diante dos fatos históricos. Nos anos de 1997 a 2000, realizei o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Amazonas. Grande parte da minha formação nas disciplinas de Filosofia, Sociologia e História da Educação foi com ênfase em estudos sobre teorias de aprendizagem baseadas por teóricos como Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, sem que se estabelecesse uma relação entre a teoria e o contexto escolar, pois raramente íamos a campo e o trabalho com a pesquisa não era uma prática tão comum. Comecei a trabalhar no Colégio Dom Bosco. Depois, tive consecutivas aprovações na Secretaria Municipal de Educação, SEMED, uma em 2005 para ser professora no ensino fundamental e outra em 2008 para o cargo de pedagoga. No trabalho no Colégio Dom Bosco, atuava a partir de uma filosofia fundamentada na salesianidade e na vida de Dom Bosco. Alguns de seus lemas eram a formação do bom cristão e do honesto cidadão, a firmeza e a ternura no ato de ensinar. No ano de 2010, eu estava numa rotina muito intensa de trabalho. Acabei adoecendo e descobri que estava com lúpus. Segundo os médicos, ele se manifestou devido ao alto grau de estresse que eu estava vivenciando. O lúpus comprometeu a minha função renal e, após um mês da descoberta do problema, havia perdido totalmente os rins e precisaria de um transplante. Realizei, em setembro ainda de 2010, o transplante no Hospital do Rim, em São Paulo, e minha irmã foi a doadora. Nestes momentos difíceis, a força da minha família, o empenho dos meus pais, dos meus alunos, os amigos do Dom Bosco e da Fundação foram essenciais na minha recuperação. Em 2012, ao retornar à SEMED, senti a necessidade de melhorar minha formação para trabalhar melhor com os alunos e professores. Motivada por esse sentimento de buscar mais aprendizagem, fui em busca do mestrado e, em 2014, ingressei no MPET.
Mas essas são outras histórias a serem contadas.